Olha só o que a secretária de Educação, adjunta da SEDUC, em uma audiência pública, ela acaba falando para um professor. Deixa aí sua opinião. O que você acha da atitude dessa senhora, dessa secretária? 30 segundos, por favor, Gibran, que eu estou ansioso aqui. Eu ficaria aqui até 2 horas da tarde. O problema é que a gente precisa encerrar para abrir a sessão plenária. Só para colocá-lo de 2 questões trazidas pelo secretário que não estavam na pauta, mas foi falado por eles. Primeiro, a questão do absenteísmo. Eu preciso esclarecer por que reduziu. Né? Não é devido às ações da SEDUC dos profissionais, mas devido a uma gratificação que ele não falte nem por um atestado médico. Né? E outra coisa é que, quando nós fomos ouvidos, quantos professores tem aqui e quantos foram ouvidos em audiência pública para decidir sobre a redução da carga horária dos trabalhadores? Ok, Gibran. É interessante também colocar que, ainda bem que você está melhor, né, Gibran? Eu estive olhando aqui, ele passou 38 dias de licença. Então, melhorou. Então, até o Gibran melhorou. Então, assim, significa, gente, que realmente o absenteísmo ele está melhorando, sim, e é um esforço conjunto. Eu quero aqui, secretário, colocar a importância do trabalho com a GR também. Primeiro, obrigada, é o seguinte, viu, eu acho que tem uma questão... nós não podemos discutir na audiência pública um atestado médico de um trabalhador da educação estadual. Isso é quebra de sigilo médico. Isso assim... A questão não é o estamos atestado, debatendo assim. mas sim que realmente está melhorando. Assim, as pessoas estão melhorando. Pode falar sobre a questão do absenteísmo, tudo, vamos fazer, mas não citar uma situação específica de um professor para constranger o professor aqui na audiência. Não é esse o objetivo. Nós vimos fazendo audiência muito tranquila, muito tranquila. Eu procurando conduzir com o máximo de tranquilidade, de serenidade, mas a gente tem que ter cuidado, porque há um limite das intervenções. Mas, assim, eu quero, então... eu quero registrar o repúdio da fala que nós acabamos de ouvir aqui, enquanto entidade classista, representante de trabalhadores e trabalhadoras da educação, a Secretaria de Estado de Educação tratar de uma situação particular de servidor, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, qual convocado é o secretário para tratar de questões educacionais, tratar de particularidade, o que colabora de forma sistêmica que há por parte da Secretaria de Estado de Educação todo um mecanismo para tentar silenciar aqueles que possivelmente questionam qualquer tipo de coisa, como é o caso do próprio Tiago de Leliane, agora com o nosso diretor aqui, Gibran. Bom, pessoal, o que nós vimos aqui foi o Gibran, né, o nosso diretor do Sintep, do sindicato, ser atacado aí por essa secretária da SEDUC. E ela questiona aí, e ela intervém e traz uma fala totalmente, no mínimo, infeliz, para não dizer irresponsável, falando sobre o abstencionismo, que é o caso aí dos professores, diminuir a questão das faltas de professores nas escolas, né? E ela diz que as atitudes tomadas pela SEDUC têm melhorado o abstencionismo. Porém, não é bem isso. Como o próprio colega fala durante o vídeo, existe aí uma norma, né, uma portaria, que edita a questão do 10º, entre parênteses, o 13º salário que os professores poderiam receber, os funcionários da SEDUC poderiam receber, porém eles não consideram a questão de atestados médicos. Faltas, abstencionismo, para quem não sabe o que é isso, é a falta. Faltas, mesmo com atestado médico, não são abonadas e o professor perde aí os seus direitos, que é constitucional, tratar da saúde. E ela questiona aí e expõe, inclusive, a questão do Gibran, a questão do atestado médico do Gibran, né? Que foi só de 30 dias, como se não fosse por essa norma da SEDUC, possivelmente deu a entender que o Gibran poderia ter faltado muito mais. Lembrando que essa falta que a gente está falando aqui não é uma falta irresponsável, é uma falta para tratamento de saúde. Um médico, ele dá o atestado
para você recuperar de algum problema psicológico ou fazer um tratamento necessário. Isso é constitucional e todo trabalhador tem direito. Porém, a SEDUC, né, com a sua portaria aí, com as suas normas, tem tirado esse direito dos funcionários. E com isso, muito funcionário, muito professor, muito merendeira, muito funcionário de secretaria tem ido trabalhar doente para a escola, justamente para não perder esse dinheirinho no final do ano aí, que pode ser um salário, pode chegar a um salário base, né? Não é aquele salário que o professor ganha ou que o funcionário ganha, mas aquele salário inicial. Então não pode ser nem considerado aí como 13º salário, porque seria um 13º salário se essa gratificação no final do ano fosse realmente daquele salário que o professor recebe todo mês, mas não é daquele salário base. Se o professor é doutor, ele vai receber como um professor que acabou de entrar de início de carreira, não aquele salário base, tá? Então, muitos casos, tem muita gente indo trabalhar para a escola, seja professor ou seja outro tipo de funcionário de escola, indo trabalhar doente, adoecido, psicologicamente ou com algum tipo de doença, porque eles pensam, né? É lógico que a gente está passando por um arroxo salarial aí, já passou de 5 anos com esse arroxo salarial, dentro desse mandato desse governo estadual, que o nosso salário está estagnado. Então, quem não quer ter um pouquinho de dinheiro a mais no final do ano aí? Então, muita gente está indo trabalhar. Diminuiu realmente, mas muita gente está indo trabalhar doente. Sem contar também que durante as perícias médicas, muitas vezes os peritos não respeitam aquilo que o médico do paciente prescreveu de afastamento. Eu mesmo tive esse problema. O perito prescreveu, vou colocar aqui 60 dias, ele me deu 30 dias. E aí eu tive que ir novamente ao médico, correr, fazer todo aquele constrangimento para tentar passar pela perícia novamente. Né, aquela questão burocrática, e muita gente tem tido negado as perícias, tá? Então, o abstencionismo, essa ação unidirecional da SEDUC, que veio de cima para baixo, não foi ouvido nenhum professor, não tem ajudado a melhorar a saúde dos professores. Mentira, é uma mentira depravada, uma mentira horrível contada por essa senhora, tá? Com o intuito de constranger o nosso colega, de constranger, inclusive numa audiência pública. Vale salientar aqui que isso aqui é uma audiência pública transmitida via rádio, Assembleia, via TV Assembleia, e mesmo assim eles têm essa capacidade e essa coragem de constranger um professor ou um funcionário que quer falar o que está acontecendo de verdade. Imagina o que acontece dentro de uma diretoria, ou dentro de uma secretaria, ou dentro de uma escola, tá? Imagina o que acontece. Como que pode acontecer o tratamento, né? Vindo de cima para baixo a orientação, imagina o que pode acontecer. Então, o abstencionismo, né, a questão do número de faltas de professores na escola, pode ter diminuído, mas não diminuiu a questão das doenças dos doentes, né? Até porque não existe milagre nesse caso. Tem que ter tratamento, tem que seguir as prescrições médicas. E o que nós vamos ver daqui a algum tempo, infelizmente pode acontecer, espero que não aconteça, mas pode acontecer. Muito professor morrer trabalhando dentro de sala de aula, suicídio, suicídio, né? Tentativa de suicídio, como já aconteceu em alguns períodos atrás, durante a pandemia, quando não tivemos nenhum respaldo, alguns professores acabaram se suicidando, justamente por não ter o amparo, nenhum amparo legal, tá? Imagina, né, com esse incentivo que eles estão dando, esse incentivo que é você ir trabalhar doente, sem ter condições. Isso a gente vai ver futuramente. E espero que o povo, os professores, os alunos, a sociedade veja o que está acontecendo e comece a cobrar providências, né? Uma providência bem simples que deveria já ter sido feita, porém não foi feita, e eu creio que não será, é renovar essa secretaria. Renovar o secretário de Educação, os adjuntos de Educação,
fazer uma troca e colocar ali na secretaria, à frente da SEDUC MT, pessoas que saibam respeitar os direitos dos professores, os direitos do trabalhador, os direitos dos alunos, porque nem os direitos dos alunos estão respeitando. Estão fechando escolas, muitas escolas fazendo alunos se deslocarem quilômetros. Vocês podem acompanhar aí o tanto de reportagem que tem, o tanto de cidades que está perdendo escolas, que estão sendo fechadas pelo governo. Eu creio que isso não vai acontecer, essa mudança não vai acontecer, porque quem faz essa troca e essa mudança é o governador. E eles estão sendo orientados justamente por ele mesmo para fazer isso. E, infelizmente, isso vai continuar. Beleza, pessoal? Coloca aí nos comentários o que vocês pensam da fala dessa senhora, né? E o que vocês acham sobre os secretários de educação, né? Se não passou da hora de ter a mudança, de ter uma mudança e ser colocado pessoas que entendam de educação de verdade, que entendam de educação e respeitem os direitos, beleza? Então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo aqui no canal Falando de. Tchau, tchau.